A questão número 3 nos diz o seguinte: o nitrito de sódio, que é o NaNO2, é um conservante de alimentos processados a partir de carnes e peixes. Os dados de solubilidade deste sal em água são apresentados na tabela. Na temperatura de 20 graus Celsius, nós conseguimos dissolver. Aqui nós temos o coeficiente de solubilidade. Nós conseguimos dissolver 84 gramas de NaNO2 em 100 gramas de água, que é a quantidade padrão de água. Já na temperatura de 50 graus Celsius, nós conseguimos dissolver 104 gramas dessa substância, que é o NaNO2, em 100 gramas de água. Preparou-se 326,4 gramas de uma solução saturada desse sal a 50 graus Celsius. Ao se resfriar a 20 graus Celsius, a massa de sal que será precipitada será de quanto? Gente, para desenrolar o raciocínio aqui nessa questão, entenda que nós estamos preparando uma solução na temperatura de 50 graus e nós vamos resfriar essa solução para 20. Então, o sal que está excedente, o sal que vai estar passando do coeficiente de solubilidade na temperatura de 20 graus, ele vai precipitar. É isso que a questão está pedindo. Quanto que vai solidificar? Quanto que vai precipitar desse sal? Para você descobrir isso, primeiramente você tem que calcular quanto é de sal, qual é a massa de sal que está dissolvida em 50 graus Celsius, que é o primeiro passo para a resolução da questão. Vejamos, na temperatura de 50 graus Celsius, nós vamos ter 104 gramas de sal que está dissolvido em 100 gramas de água. 100 gramas de H2O. Ou seja, nós vamos ter uma massa total de 204 gramas de solução. Já na temperatura de 20 graus Celsius, nós vamos conseguir dissolver 84 gramas desse sal em 100 gramas de água, de H2O, gerando uma solução com uma massa de 184 gramas. Nosso primeiro passo. Já no segundo passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou descobrir quanto de sal eu tenho dissolvido nessa massa de solução que foi preparada. Ele diz que foi preparado 326,4 gramas de uma solução saturada. Significa o quê, gente? Significa que todo o sal que foi colocado nessa solução está totalmente dissolvido e está na sua quantidade máxima. Então, nós podemos dizer que na temperatura de 50 graus Celsius, eu terei o seguinte: 204 gramas, que é a massa da solução, contém quanto de sal? 104 gramas de sal, que está totalmente dissolvido. Aqui estão os dados. Eu tenho 104 gramas de sal que se dissolvem em 100 gramas de água, fazendo uma solução de 204 gramas. A nossa solução em questão é uma solução que tem uma massa de 326,4 gramas. Nessa solução, com essa massa, quanto de sal nós vamos ter dissolvido? Nós vamos ter aqui X gramas de sal, onde nós vamos ter que X será igual a 104 vezes 326,4 dividido por 204. X aqui será igual a 166,4 gramas desse sal. Ou seja, nessa solução de 326,4 gramas, nós vamos ter
166,4 gramas de sal completamente dissolvidos. Beleza, professor, eu entendi que na solução dada eu vou ter 166,4 gramas de sal completamente dissolvidos. Só que agora eu vou resfriar essa solução até 20 graus Celsius. E eu quero saber quanto do sal vai precipitar. Então, gente, em um terceiro passo, eu vou calcular quanto que eu posso dissolver desse sal na temperatura de 20 graus Celsius. Nós vamos dizer que 84 gramas de sal está dissolvido em 100 gramas de água, que é o solvente, na temperatura de 20 graus Celsius. Beleza. Eu sei que a minha solução é uma solução... Só voltando um pouquinho aqui no outro cálculo, vejam que nós descobrimos que existem 166,4 gramas de sal que está dissolvido em uma solução que tem uma massa de 326 gramas. Isso significa o quê? Significa, gente, que nós vamos ter, na verdade, 166,4 gramas de sal que está dissolvido em 160 gramas de H2O. Porque quando você soma 166,4 mais 160, você vai obter 326,4 gramas, que é o total da nossa solução. Então, gente, nós sabemos que na temperatura de 20 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu consigo dissolver até 84 gramas desse sal. Eu sei que a nossa massa de água é de 160 gramas. Nessa massa de água de 160 gramas, eu vou conseguir dissolver quanto do sal? X será igual a 84 vezes 160 dividido por 100. Então, o nosso X será igual. Quando você fizer os seus cálculozinhos aí, vai dar 134,4 gramas de sal. Ou seja, em 20 graus Celsius, eu só vou conseguir dissolver 134,4 gramas. Agora ficou fácil. Eu sei que eu parti de uma massa de 166,4 gramas de sal dissolvido na temperatura de 50 graus Celsius. Eu resfriei essa solução até 20 graus e percebi que nessa solução só vai poder ser dissolvido 134,4 gramas desse sal. Então, fazendo a massa inicial menos a massa na temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, fazendo a subtração entre a massa que eu tinha dissolvida em 50 graus e a massa que eu tenho agora dissolvida em 20 graus, eu vou ter a quantidade de sal que precipitou. Então, 166,4 menos 134,4, nós vamos ter 32 gramas de sal que irão precipitar. A resposta para a nossa questão 3 vai ser 32 gramas. Ou seja, o item correto, letra C. Foi uma questão boa, né, gente? A questão número 3 é uma questão típica envolvendo cálculo com o conceito de coeficiente de solubilidade. Galera, eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.